Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. A todos os nossos alunos que estão nas unidades SEDUCs, que possuem aí os kits de transmissão interna em Betânia, Betânia do Piauí, né, Campo Largo, Colônia do Gurgueia, Palmeiras, São Pedro do Piauí, que estão aqui no nosso chat interno. Aos nossos alunos que também acompanham pelo YouTube, como é o caso do Alan, lá de Jacobina, também está acompanhando as nossas aulas. Meu boa noite. A gente vai dar continuidade aos nossos conhecimentos linguísticos, tá? Nós trouxemos para vocês, desde a aula passada, os aspectos semânticos, as relações semânticas que a gente pode encontrar, que são úteis e pertinentes para que a gente possa utilizar as mais diversas formas de representações dos sentidos que as coisas, as pessoas, os objetos possam ter, e também utilizá-los de forma coerente, né, com a boa aplicação das regras ou daquilo que seria a nossa linguagem, tá bom? Então, nesses efeitos de sentido aí, a gente vai encontrar aí essas possibilidades. Trabalhamos com os efeitos sinônimos, antônimos, homônimos, paranônimos, e hoje falamos sobre mais dois conceitos: a hiperonímia, hiponímia e a polissemia, tá bom? Para a gente poder aí trazer para vocês mais informações. Vamos lá para a nossa cartela. Estávamos aqui reproduzindo ou respondendo, gente, ó, trazendo conhecimentos aqui. Já falamos sobre a primeira, vamos aqui novamente para a segunda cartela de informação, tá? Adoramos cestas, adoramos cestas, adoramos cestas. Olha aí, gente. Na tirinha, os termos que completam o verbo adorar relacionam-se ao estudo da homonímia, sinonímia, paronímia, antonímia ou polissemia. Também já falamos, inclusive, na primeira aula, lembramos esse exemplo que trabalhamos com vocês aí, a questão que vai responder corretamente esse momento. Bom, nesse caso, a gente sabe, por exemplo, que a polissemia é quando eu tenho dois sentidos, né, atribuídos aos enunciados. E a gente vai poder perceber que se trata, dentro da... Ó, vou até voltar bem aqui, ó, para a gente poder lembrar aquele quadrozinho, ó, antes da outra questão. É a palavra, quando se refere à multiplicidade... Opa, perdão. A multiplicidade de sentidos. Espera aí, a multiplicidade de sentidos, que pode gerar ambiguidade. É porque não está com a canetinha, professora. Pronto. É a multiplicidade de sentidos que gera a ambiguidade, tá? Aqui a gente não tem, deixa eu voltar aqui, ó, nenhum efeito de ambiguidade, porque nós vamos encontrar, olha, o nosso Armandinho, articulando claramente nos desenhos, o quadrinista, né? Aí articulando claramente nos desenhos o que cada sentido ou cada representação desses vocábulos vai apresentar-se, tá? Então, no caso aqui, eles não são efeitos contrários, opostos, como é o caso aí dos sinônimos. A polissemia também não gera essa ambiguidade aqui, porque a gente vai ver, olha, que os efeitos, né, de ambiguidade são desfeitos quando eu analiso os desenhos que claramente me mostram quais são os sentidos que eu vou utilizar. Os parônimos, por exemplo, podem ser porque são palavras que têm muito parecida a grafia e a pronúncia, mas são parecidos, não são idênticos, como é o caso dos homônimos, tá? Então, aqui a gente vai encontrar os homônimos porque eles são palavras que têm grafia, né, e sons idênticos. Nós podemos ter os dois juntos, podemos um e o outro não, podemos ter grafia parecida, mas sons diferentes, nós temos sons iguais com grafias diferentes, ou temos os homônimos completos, que é quando a gente tem grafias e sons idênticos. Aqui a gente tem os sons, né, que são o caso dos homófonos, né? Aí a gente tem essa homófonos,
que são os homônimos com sons idênticos. Sexta, sexta e sexta. E aí, olha, qual é o sentido de cada uma dessas cestas? A cesta, receptáculo, ou seja, aqui, ó, aquilo que ele usa para um recipiente. Sexta, que é aquele momento em que ele toma um cochilinho depois do almoço, tá? O nome disso é sexta. E a sexta, ele está todo preparado para o final de semana, vai para a piscina, né? Nessa piscina, ele acaba articulando aí essa proposta, né? De termos esses enunciados diferenciados, tá? Então, olha, são 3 sentidos aí que a gente vai encontrar relacionados a os homônimos, tá bom? Vamos para a próxima questão, gente, ó. Vou pedir 2 minutinhos para você analisar, junto com os colegas em classe ou em casa, qual é o efeito ou qual é o estudo que a gente tem nessa charge aí. 2 minutinhos, por favor. E, gente, ó, vejamos aí o que a gente tem nessa terceira questão. No cartoon, de forma crítica, o trecho sinto ou sinto muito, né? É? Campanha de tudo. Todos de sinto ou sinto muito, né? Quem sente sou eu, um professor de português. Olha aí, um pobre coitado. Relacionam-se ao estudo, tá? Olha, a campanha de trânsito quis dizer que o cinto é necessário. Cinto que é aquele acessório que você usa, principalmente na calça, para dar aquele contorno na sua região de circunferência, né? Aí, abdominal. E sinto muito ou sinto muito, né? Nesse outro caso aqui, que ele viu a campanha de trânsito, o erro está em que, nesse sentido aqui, a gente vai encontrar o acessório. Acessório de roupa, ok? E no caso aqui da campanha de trânsito, ele queria falar sobre o verbo sentir. E aí, no caso, ó, era para ter sido grafado com S. Embora que os sons sejam idênticos, nós temos as grafias diferentes. Então, para poder a campanha de trânsito não ter errado na hora da nossa expressão, era preciso eles terem estudado
a homonímia, né? Oh, perdão, gente, aqui é a homonímia, tá? É a homonímia. Houve aqui um errozinho aqui na hora de colocar, tá ok? Por quê? Porque são palavras com sons idênticos, né? Mas com grafias diferentes, né? E essas grafias possuem sentidos diferentes, diferentes sentidos, tá? A gente tem aqui, ó, o acessório de roupa, grafado com C, e a primeira pessoa do verbo sentir, grafada com S e não com C. Então, no caso aqui, seria um efeito de homonímia, tá? E é porque houve aqui uma falhazinha na hora desse aspecto. E aí a gente vai ver, olha, quem sente sou eu, um professor de português. Por que que ele sente? Porque ele percebeu que a pessoa não entendeu que no caso aí era para se utilizar os dois sinônimos, né? Ou melhor, os dois termos homônimos, sinônimos não, homônimos, porque eles são sons parecidos, idênticos, grafia muito parecida, mas sentidos completamente diferentes. A alternativa correta, letra A, viu, gente? Eu vou botar aqui porque houve uma falhinha na hora dessa representação aí, tá bom? Vamos lá também a gente agora nesse gosto. Muito bem, gente. No meme, o vocabulário gosto representa um exemplo de: o meu gosto é muito ruim. Eu não me atra... não, eu não me atraio por pessoas bonitas, com cara de modelo. Eu gosto de gente esquisita, muito esquisita, mas que são charmosas na minha concepção. Aí, gente, ó. O meme, né, tem o vocábulo gosto. Eu gosto, ou meu gosto fechado, né? Eu gosto aberto, né? Então, nesse caso, é um efeito polissêmico ou é um efeito homônico, sinônimico, parônimico, antonímico ou polissêmico, né? Então, eu gosto e eu gosto. Nesse caso, outro efeito também, gente, ó, de homonímia. Por quê? Porque aqui a gente tem grafias idênticas, tá? As grafias, ó, são iguais. Os sons são parecidos, né? Os sons aqui, ó, que meu gosto, o O é fechado e eu gosto, o O é aberto. E possuem o quê? Sentidos diferentes. O gosto é o substantivo e o gosto é o verbo. Então, a gente vai poder identificar, ó, aqui a relação de homonímia, tá? Então, grafias muito iguais, idênticas, né? E sons semelhantes é o caso aí dos homônimos, tá bom? Vamos lá, gente. Agora é com vocês. Vou pedir mais 2 minutinhos aqui para que você possa entender aí a charge de número da quinta questão. Hoje a gente trouxe muito exercício, tá? Porque os exercícios são necessários para a gente aí começar a treinar esses aspectos importantes. 2 minutinhos.
Ok, gente, vamos lá. O efeito de humor dos quadrinhos é produzido por quê, gente? Ó, aí o carro que você me vendeu, não anda. Foi o que eu disse, carro de garagem. Olha aí, gente. Os efeitos de humor dos quadrinhos é produzido a partir do emprego do advérbio aí, o valor denotativo da palavra carro, né? O valor polissêmico do verbo andar, né? O duplo sentido da expressão carro de garagem, né? O uso do ponto de exclamação na expressão não anda. Gente, ó, qual o efeito de sentido aí dos quadrinhos? Aí, o carro que você vendeu não anda. Foi o que eu disse, é um carro de garagem. Olha aí, de garagem de ficar parado, né? Ou seja, ele não entendeu, ele entendeu de um efeito diferente. E é exatamente isso, né, que ele fez. Um carro de garagem pode ser um carro conservado, né, que é aquele carro que não apresenta aí marcas em relação ao seu uso, ou pode ser um carro parado, porque vai ficar estacionado lá, né? Então, os efeitos de sentido que a gente vai poder identificar dizem respeito ao duplo sentido da expressão garagem, né? Quando ele falou para o cara e vendeu, olha, é um carro de garagem. Ele entendeu. Ah, então é um carro conservado. Deixa eu botar bem aqui, apagar bem aqui. Peraí. Apagar bem aqui. Conservado. E aí ele entendeu que era um carro conservado, que o carro de garagem é uma expressão que se usa, por exemplo, para se dizer que o carro não tem arranhões, né? Não tem assim amassados, nem nada que denote aí o seu uso prolongado ou de uma certa forma é muito complicado. Mas aí ele entendeu isso, né? Só que é um carro para ficar parado, né? Ou seja, um carro com muitos defeitos, um carro para ficar estacionado em alguma garagem, tá? Então, nesse caso aqui, os efeitos de sentido são alcançados quando a gente tem essa dupla aí representação importante, tá? Vamos lá para a próxima. Não acredito não, amiga. Um queima nos shoppings. Calma, mulher. É um incêndio. Gente, olha, no cartoon a expressão queima, né? Representa a ocorrência de quê? De uma homonímia, de uma sinonímia, de uma paronímia, de uma antonímia ou de uma polissemia, gente. Nesse caso aqui, gente, os efeitos, ó, é de polissemia. Por quê, professora? Porque a gente vai poder perceber que os efeitos aqui de polissemia estão relacionados àquilo que acontece com ela, dela achar que é queima igual a liquidação. Por isso, o disparate dela em ir acompanhar. E no caso aqui, ó, os efeitos que ele entende, que é um incêndio, né? E aí a gente vai poder perceber que tem aí sentidos diferentes e causa essa ambiguidade. O marido entende de uma forma e a esposa entende de outra. E aí, ó, quando se entende o termo de forma não clara, a gente tem um caso de polissemia, né? Ou seja, um caso de duplo sentido, de ambiguidade, que são os termos que a gente vai encontrar aí, tá bom? Então, a gente precisa sempre identificar o contexto de produção dos enunciados. Olha, isso aqui é um enunciado, isso é um texto, é uma charge, um cartoon, né? Isso faz com que a gente possa identificar essas possibilidades aí, tá bom? Então, no caso do cartoon, nós temos a ocorrência de uma polissemia, porque há uma ambiguidade no sentido da palavra queima. Ela entende como sendo uma liquidação, se desespera, e ele entende como sendo um incêndio e se desespera no sentido contrário, né? De tentar impedir a ida da mulher a uma zona aí que aconteça esse tipo de ocorrência, tá bom? Vamos lá, gente, ó, vamos aqui novamente. Vou pedir mais 2 minutinhos para que vocês aí
nas cidades de Betânia, Betânia do Piauí, Campo Largo, Colônia do Gurgueia, Palmeiras, São Pedro. Nosso aluno está acompanhando, os nossos alunos que estão acompanhando no chat aí do YouTube possam dizer, né? Diga aí, coloque aí a sua resposta, coloque a letra ou coloque, digite aí o que é que você acha que aconteceu aí é, nessa manchete, tá? Vamos já falar sobre esse texto aí, que é uma manchete. 2 minutinhos, por favor. Ok, gente, ó. Instagram hackeado. Saiba como evitar o novo golpe que rouba contas e faz vendas de produtos falsos. A mãe conta que a conta da filha foi invadida por hackers. Pronto, tá aí. Uma manchete que a gente viu no site. E aí, semanticamente, é possível perceber nas palavras grifadas na frase a mãe conta que a conta da filha foi invadida um exemplo de palavras, essas duas palavras, a conta e a conta. Elas são sinônimas, são antônimas, são parônimas, são homônimas ou são polissêmicas? O que é que você acha aí, gente? Ó, no caso, conta, a conta. Nesse caso desse primeiro conta aqui, a gente tem o verbo, né? Verbo contar, né? Ou seja, o ato de se pronunciar, de falar. No caso aqui da conta, a gente tem um substantivo, né? Substantivo que representa um local aí bancário onde se deposita valores, tá? Então, são palavras com a mesma grafia, o mesmo som, só que com sentidos diferentes, né? Então, se são palavras com o mesmo som, mesma grafia, são homônimos cadê, meu Deus do céu? Estou voltando. Homônimos perfeitos, inclusive, né? Já que eles têm o mesmo som e a mesma grafia, só mudam os sentidos, que são completamente diferentes, tá? Então, alternativa correta, letra D. Vejamos aí, gente, ó. Às vezes, na vida, temos que parar para um balanço. Olha aí. Ele tirou dos seus sapatos, as meias, né, o seu terno. E a mensagem dessa tiria apoia-se no duplo sentido de uma palavra, que, através desse recurso, seria a palavra balanço.
Por quê, gente? Porque o balanço é no sentido de fazer toda aquela verificação. E pode também ser no sentido desse brinquedo. Vou colocar brinquedo porque estou aqui querendo me lembrar um termo para o balanço, né? Porque balanço a gente brinca, a gente vai para um lado e para o outro, aí, esse suporte aí. Então, gente, no caso específico aqui, a gente vai encontrar a palavra balanço dentro da sua polissemia, né? Tá aqui, ó, gente, os efeitos, né, sinônimos não, aqui, perdão, aqui novamente, ó, é os efeitos relacionados àquilo que seria a nossa polissemia. A palavra balanço, né, tem dois sentidos, né? E dentro desses dois sentidos, aí o duplo sentido estaria aqui, ó, apoia-se no duplo sentido, então é a polissemia. O duplo sentido é que está relacionado a essas duas possibilidades. De eu entender uma coisa, de que seria, né, aí um processo de verificação, checagem, mas aí a ilustração nos remete a outro sentido, ao sentido daquilo que seria essa brincadeira, tá? Então, a alternativa correta, corrijam aí, letra A. Não se esqueçam, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos para a nossa próxima questão. Velar. Verbo, etimologia do latim, vigilare. Primeiro sentido, verbo transitivo direto e verbo intransitivo. Manter-se acordado, não dormir, ficar de pé, não ficar ao pé de algo ou de alguém. Velar as noites em sofrimento. Velava o filho morto. 2. Verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Proteger, oferecer proteção a. Velava a reputação da filha. O prefeito vela pela cidade. 3. Verbo transitivo direto. Vigiar, manter-se de vigia. Os soldados velavam o quartel. Veja, isso é um verbete, gente. Olha, um verbete de dicionário, tá? Veja que, pelo verbete, a gente já sabe que o velar possui sentidos diferentes, né? E aí a gente vai ter que identificar essas possibilidades. As acepções da forma verbal velar no verbete caracterizam o que é chamado precisamente de ambiguidade de sentido incerto, paronímia, diferentes palavras com sons semelhantes, polissemia, diferentes sentidos para uma mesma palavra, homonímia, diferentes palavras para um só sentido, ou antonímia, de sentidos opostos, né? No caso aí, deixa eu ver, diferentes palavras com sons semelhantes. No caso, aí nem tem resposta, porque aqui seria, ó, no caso, a homonímia, né, do verbo velar, quer ver? Polissemia, diferentes sentidos para uma mesma palavra. No caso aqui poderia ser diferentes sentidos para uma mesma palavra, né? Velar com vários sentidos diferentes, tá certo. É porque eu estava confundido aqui com a homonímia, né? Porque a homonímia são diferentes palavras para um só sentido. Ou são palavras, né, que têm... Não, no caso aqui são diferentes sentidos para uma só palavra, ou com sons próximos, ou com grafias próximas, né, idênticas, né, no caso aqui. Então, a polissemia são diferentes sentidos, o sentido 1, que é manter-se acordado, o sentido 2, que é proteger-se, e o sentido 3, que é vigiar. E aí a gente tem sentidos diferentes para uma mesma palavra, tá? Então, os efeitos aqui são polissêmicos. Vamos lá avançar. Atenção, gente, ó, não se esqueça. As diferenças entre hiperônimos e hipônimos. Os hiperônimos são palavras que possuem significado genérico. Flor é hiperônimo de orquídea, ou seja, isso aqui é o maior, isso aqui é o menor. E os hipônimos, ó, jatobá é o menor, que é a espécie de árvore, tá? Então,
as substituições que você faz é quando você cita o menor e depois é que cita o maior, sempre hipônimo. Se você cita o maior para depois citar o menor, a relação sempre é hiperônica, certo? Não se esqueça desses elementos aí para que você possa identificar isso de forma correta. Vamos lá, gente. Identifique, eu quero participação de vocês, ó. Um hiperônimo, ou seja, todas essas palavras aí são palavras específicas. Eu quero que você me encontre uma geral para atribuir a esse conjunto de termos específicos, tá? Qual seria o hiperônimo de queijo, manteiga, iogurte e leite? Letra B. Pintura, escultura, dança, teatro. Letra C. Maçã, banana, ameixa e caqui. Letra D. Siri, lagosta, camarão, caranguejo. E letra E. Médico, professor, advogado e motorista. Alguém aí que está querendo se pronunciar? Bote aí. Gente, ó, queijo, manteiga, iogurte e leite. Qual é o termo mais geral para a gente se referir a esses elementos que são específicos? Não são sinônimos, são ligados entre si porque eu posso encontrar um elemento que abranja todos eles, né? Que trabalhe com essas palavras que têm sentidos próprios, mas que possam estar relacionando a todos eles juntos por uma referência mais global. Gente, ó, queijo, manteiga, iogurte e leite são o quê? Derivados do leite. Olha a expressão derivados do leite são especificadas através desses termos menores: queijo, manteiga, iogurte e leite. Para eu resumir tudo isso, o que é que eu faço? Digo que todos eles são derivados do leite. Pintura, escultura, dança e teatro. Pintura, escultura, dança e teatro. Resumindo tudo, eu tenho vários tipos de artes. Olha, então, olha, pintura é um termo específico para o termo geral, que é artes. Vamos lá. Maçã, banana, ameixa e caqui, essa é fácil, né? Exemplo de quê? Exemplo de frutas. Muito bem. Siri, lagosta, camarão, também é fácil. Todos esses são frutos. Ai, cadê? Estou até voltando aqui. Frutos do mar. Muito bem. Né? Uma espécie de animais que vivem em menor porte, né? Frutos do mar. Médico, professor, advogado e motorista. O que é que são essas 4 palavras juntas? Como é que a gente pode juntar 4 palavras que são diferentes e sentidos diferentes por uma só que agregue todas elas? São todos exemplos de profissões, ok? Isso aí, ó. Vamos lá, gente. Temos mais atividade. Hoje eu botei a segunda aula só para exercícios, tá? Agora, gente. Temos os termos gerais. Vamos construir os termos específicos. Quais os termos específicos que eu poderia usar para substituir o termo anfíbios? Esportes, cosméticos, meios de transportes, eletrodomésticos. Você que está aí na sala do canal Educação pode participar, gente, ó. Pode colocar para você as suas sugestões, tá? Me diga 2 termos específicos relacionados a anfíbios. Ai, professora, eu não gosto disso daí, não. Também não gosto, não. Mas pensou em sapo, pode botar. Sapo é um tipo de anfíbio. Né? Outro termo, professora. Ai, meu Deus do céu, um anfíbio. Rã. Então,
ruim. Sapo e rã, meu Deus do céu, a diferença é só o tamanho, né? Que eu acho que sapo é maior do que a rã. Muito bem. Um outro anfíbio, professora. Perereca. Também, gente. Sapo, rã e perereca são tipos de anfíbios. Portanto, são hipônimos da palavra anfíbios, tá? Esportes. Aí, gente, ó. Pode citar o futebol. Estamos no ano de Copa do Mundo, né? Em novembro vamos ter aí a seleção movimentando a pátria de chuteiras, né? Temos aqui atletismo, né? É um tipo de esporte que você sai correndo lá. Temos também voleibol, também muito interessante o esporte, né? Cosmético, cosmético é fácil. Aí as meninas e os homens também que gostam de cosméticos, tudo vão estar. Perfume, né? Perfuminho, passar um perfuminho, né? Para ir pro forró é bom, né? Para ir para a igreja, para ficar em casa também, né? Pode ser. É um tipo de cosmético, né? Aí, além desse cosmético, coloque o batom, né? Você que gosta de batom também pode enfeitar-se com esse tipo de cosmético. Creme hidratante. Creme hidratante é essencial nesse calor que aí faz no Piauí, né? As umidades muito baixas, a pele fica muito ressecada. E aí, olha, passa um creme hidratante que hidrata a pele, faz com que ela respire melhor, tá? Meios de transporte. Aí depende do que você for colocar, né? Nos meios de transportes. Tem de todo tipo. Carro, né? É um meio de transporte. Bicicleta, né? A mota. A moto, o pessoal chama moto, né? Motocicleta. Tem o avião, trem, barco, né? Vários tipos de transporte são aí representativos. E eletrodoméstico também, gente, ó. Tem vários tipos de skate. É mesmo, teve lá nas Olimpíadas de Tóquio a moça lá, skatista do Maranhão, né, que ganhou. Televisão, um ótimo eletrodoméstico, né? Que mais? Fogão, eletrodoméstico, também pode ser citado. Geladeira, professora, pode ser geladeira, freezer, micro-ondas, né? A gente vai poder identificar todas essas possibilidades aí, ok? Então, quando eu busco termos mais específicos, eu estou buscando os hipônimos, ou seja, para o hiperônimo aí, que é o termo geral, tá bom? Então, vamos lá. Estamos terminando aí a nossa aula, mas tem um tempinho aqui. A fuga dos rinocerontes. Espécie ameaçada de extinção, escapa dos caçadores da maneira mais radical possível, pelo céu. Eita, meu Deus do céu. Os rinocerontes negros estão entre os bichos mais visados da África, pois sua espécie é uma das preferidas pelo turismo de caça. Para tentar salvar alguns dos 4.500 espécimes que ainda restam na natureza, duas ONGs ambientais apelaram para a solução extrema: transportar os rinocerontes de helicóptero. A ação utilizou helicópteros militares para remover 19 espécimes com 1,4 toneladas cada um. De seu habitat original na província de Cabo Oriental, no sudeste da África do Sul, e transferi-los para a província de Limpopo, no norte do país, a 1.500 quilômetros de distância, onde viverão longe dos caçadores. Como o trajeto tem áreas inacessíveis de carro, os rinocerontes tiveram que voar por 24 quilômetros, sedados e de olhos vendados, para evitar sustos caso acordassem. Os rinocerontes foram içados pelos tornozelos e voavam entre 10 e 20 minutos. Parece meio brutal? Os responsáveis pela operação dizem que, além de mais eficiente para levar os paquidermes a locais de difícil acesso, o procedimento é mais gentil. Olha aí, gente. Vamos lá para a nossa última questão. Na construção da coesão do texto, a relação entre hiperônimos e hipônimos é fundamental, pois contribui para a retomada do sentido no texto sem aí reproduções de termos que causam essa redundância. Marque como funcionam os hiperônimos e como funcionam espécie e espécimes, rinocerontes negros e bichos. Ó, veja bem,
Espécie é o termo mais específico ou mais geral. Espécimes é também o termo mais geral. A espécie é de rinocerontes negros e bichos também é um termo mais específico, tá? Então a gente tem 3 termos específicos e ou melhor, 3 termos gerais e um específico. A alternativa correta aí é a letra, cadê, meu Deus do céu? Letra C, tá bom? Nós chegamos ao fim da nossa aula de análise linguística, que trouxemos hoje a finalização dos conceitos de relação semântica, polissemia, né, hiperônimo, hipônimo, acrescentando aos outros que a gente estudou na aula passada. Na próxima semana a gente tem mais aula aqui pelo canal Educação. Agradeço a todos a atenção e até a próxima, gente. Tchauzinho.